E é claro que começamos a semana falando do incêndio que consumiu o Instituto de Educação Caetano Munhoz da Rocha, aqui na cidade de Paranaguá. Um dia que jamais será esquecido. Veja agora uma reportagem completa sobre o incêndio. É muito pesada, é muito forte essa imagem que a gente vê agora das chamas consumindo quase que totalmente essa parte esquerda aqui, esse lado, né, que faz muro com a empresa Rocha. É uma cena muito triste, Pierre, uma chama muito forte aqui. Também agora a gente vê lá em cima como as chamas já avançaram também, Pierre. Agora a gente tem a confirmação que a chama também está lá na parte de cima do Instituto. O que vem realmente, Pierre, é a confirmação de que o prédio todo já está consumido, o prédio todo já está comprometido por essas chamas que começaram na parte de baixo, começaram aqui no porão, mas que a gente vê que já está no pavimento de cima e do meio do prédio, Pierre. Quando eu cheguei, eu vi sala a sala sendo alastrada pelo fogo. Foi muito difícil, muito difícil. Eu não fui pro lado de lá para ver como que está a situação e, assim, ali nós temos momentos, ali nós temos aprendizagem, nós temos vivências com os alunos, ali é tratado com vida. Nosso ambiente escolar ali era um momento muito especial e olha só, a gente em segundos, em horas, em minutos a gente vê tudo destruído. Grande parte da história do ensino de Paranaguá literalmente foi destruída em poucas horas. Quase 100 anos de história não aguentaram as chamas intensas que duraram cerca de 3 horas. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao meio-dia mais 17 minutos do último sábado. Funcionários da empresa Rocha, que fica ao lado da instituição de ensino, perceberam a situação. Neste momento já havia muita fumaça e as chamas eram intensas no pavimento inferior. Tudo leva a crer que o fogo começou no porão do prédio, onde funcionava o arquivo morto. A gente está tentando entender, inclusive, aqui o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros está lá do outro lado, Pierre, lá pela rua Comendador Correia Júnior, quando de fato o foco desse incêndio é aqui desse lado, onde nós estamos agora mostrando essas imagens, de fato, onde o fogo iniciou. Primeiramente é a fase de reconhecimento da ocorrência, né? Então, existe um militar responsável para fazer esse reconhecimento e ele, a partir do momento que ele chega, é a primeira atitude que ele toma fazer isso. Mas como a estrutura, quando eles chegaram, e aquilo que eu falei anteriormente, né, ela tem muito material combustível, então às vezes o foco principal ele é mascarado, por quê? Porque já ocorreu ignição em outros pontos em virtude aí da característica da estrutura, né? Com muito material combustível que nós temos aí. Não é só madeira, nós temos muitos livros ali também que contribuíram para essa propagação, né? Menos de 1 hora após a chegada do Corpo de Bombeiros, os militares já afirmaram que todo o prédio estava comprometido, que já havia chamas em todas as faces do local. O trabalho era focado em evitar que o fogo se espalhasse para outras edificações, como a empresa ao lado e a universidade que fica atrás. A gente vê as chamas tanto na parte de baixo, quando a gente chegou aqui, as chamas só estavam nessa parte de baixo, na parte do porão aqui nesse lado esquerdo da imagem que você vê agora. Mas neste momento, PR, a gente vê que as chamas já consumiram totalmente o prédio do Instituto de Educação. É muito triste, PR, é muito triste realmente essa cena que a gente está vendo por aqui. É muito triste realmente essa situação que a gente vê por aqui agora, o prédio centenário, um prédio tão tradicional, o mais tradicional do ensino aqui do litoral paranaense, sendo consumido pelas chamas neste momento. Mesmo na fase de rescaldo, que chega na fase final, pode haver reignição em algumas partes, principalmente naquelas partes que é onde tem muito material combustível. Então a água ela não consegue penetrar em todos os ambientes, em toda a estrutura que está em chama, então ele apaga superficialmente e depois ele volta a ter reignição. Então o trabalho de rescaldo que vai se iniciar é justamente para fazer isso. Revirar todo o entulho, todo o material que não foi queimado ainda para a gente fazer a extinção dessas chamas para evitar a reignição
do incêndio. Com o avançar dos minutos, era possível ver o Instituto Estadual de Educação ruindo. Quem estava próximo ao prédio escutava barulhos de destruição. O estalar das madeiras sendo consumidas pelas chamas. Vidros caindo e quebrando. Ao fundo era possível ouvir o choro de alunos, ex-alunos e professores. Era notória a perda e o sentimento que 100 anos de história estavam ruindo ali na frente de tanta gente. As pessoas acompanharam a cada minuto novos focos de incêndio, que neste momento já apareciam em todas as janelas do Instituto de Educação. O fogo não atingiu apenas paredes, ele avançou sobre memórias. O prédio histórico, inaugurado em 1927 e reconhecido como Patrimônio Cultural do Paraná, teve sua estrutura gravemente comprometida. O telhado desabou, as janelas foram destruídas e as salas que um dia abrigaram vozes e risos foram agora tomadas pelo silêncio das cinzas. Eu vi agora há pouco aqui das equipes do Corpo de Bombeiros que nada mais pode ser feito, que eles estão aqui com a questão da água muito baixa para esse tipo de incêndio, para esse tipo de situação que acaba se apresentando ser muito grave neste momento e que de fato eles não vão mais conseguir preservar aqui o prédio. E sim agora realmente só fazer com que as chamas não sejam alastradas para outros lugares, para a faculdade que fica logo atrás, também para a empresa que fica aqui do lado esquerdo de onde nós estamos agora. É um prédio escolar, carrega toda uma história, não é só a história de Paranaguá, é a história do Paraná, a história da educação no Brasil. Ele é carregado de simbolismo, né? Infelizmente, viemos a passar por essa situação e agora deixar os profissionais trabalharem, a verificar o que aconteceu e dar graças a Deus por ser um período onde não estamos com nenhum funcionário, nenhum estudante dentro da escola, mas é uma perda gigantesca para todos nós. A princípio, toda a parte elétrica, né, ela foi verificada para que não tivesse transmissão de energia. A reposição de água, né, nós fizemos o acionamento da nossa equipe. Gostaria até de agradecer ao pessoal do Plano de Auxílio Mútuo do Porto PAN, que atendeu prontamente a Defesa Civil do município quando mantivemos contato, mandaram um veículo de apoio para que nós pudéssemos fazer essa complementação ao recurso inicial que o Corpo de Bombeiros tem. 3h30 da tarde deste sábado. Mais de 3 horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. E agora, de fato, eles afirmam que todas as chamas já foram controladas nesse grande incêndio no Instituto Estadual de Educação, na região central da cidade de Paranaguá. Neste momento, as equipes fazem um trabalho de rescaldo para evitar que as chamas voltem a acontecer aqui no local. Pessoas que também estavam ajudando, como algumas empresas, já guardam os equipamentos. Parte final do trabalho nesse capítulo triste da educação da cidade de Paranaguá. Centenas de alunos ficaram sem um lar de ensino neste primeiro momento. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, já planejam a relocação desses alunos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior ordenou que o trabalho de restauro do espaço seja realizado de forma emergencial. Então, logo isso possamos, a gente entra com a parte de reconstrução, né? Então, nós vamos contratar os projetos de restauro lá pelo Fundepar, para que a gente depois possa vir com a obra propriamente dita e devolver, né, aqui para Paranaguá esse instituto, esse prédio histórico tombado, né, que infelizmente a gente está vendo aqui foi consumido pelo incêndio. As imagens do dia seguinte são devastadoras. A certeza que o prédio de 99 anos do Instituto Estadual de Educação foi completamente comprometido. A agitação de um sábado de muito trabalho deu espaço a um domingo de extremo silêncio. O que por década foi cenário de sonhos, aprendizados e histórias, se viu envolto por uma densa coluna de fumaça, que podia ser vista de muito longe. Era o sinal que algo extremamente valoroso estava sendo perdido. Paranaguá inteira sentiu o impacto, porque ali não era apenas um prédio. Era o lugar onde gerações foram formadas, onde professores dedicaram suas vidas, onde amizades começaram e futuros foram desenhados. Entre os escombros, permanece viva a memória de tudo que o Instituto representou. E, acima de tudo, permanece a certeza que nenhuma chama é capaz de apagar o valor da educação,
e das histórias que ela constrói. Pois é, por essas salas, milhares de estudantes tiveram a oportunidade de aprender, tiveram a oportunidade de crescer, se desenvolveram e se tornaram grandes homens e mulheres que contribuem para o desenvolvimento do estado do Paraná. Durante a transmissão no sábado, foram inúmeras as mensagens que eu recebi de pessoas dizendo: eu estudei no Instituto. Doutor Maurício Vitor, que participa aqui toda quarta-feira, quadro Direito do Consumidor. Odi Alves, meu amigo, que é empresário aqui na cidade. Vereadores, professores, mestres, pessoas que passaram por lá e que sentem nesse momento uma dor imensurável. Mas os trabalhos, eles vão acontecer para poder recuperar a escola, o colégio. Eu digo isso porque a própria TVC vai encabeçar, junto com os empresários da cidade, uma campanha para poder, de alguma maneira, ajudar. O processo de reconstrução do Instituto, ele vai ter início muito em breve. Se não acontecer logo de imediato por parte do poder público, vai acontecer através da iniciativa privada, não tenha dúvida disso. Até porque, se não acontecer, a TVC vai cobrar. Esse é o nosso papel também. E vamos continuar cobrando, inclusive, respostas para algumas perguntas, mas num segundo momento. Agora, o foco é noticiar o que aconteceu, entender o que causou esse incêndio e evitar que isso se repita em outras escolas, colégios, institutos aqui do nosso estado.